continuar lendo o livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, da doutora Cláudia Pacheco. Vamos ver as empresas trilógicas, o verdadeiro trabalho. Muitos imaginam que por estarem trabalhando em escolas, empresas, bancos, instituições financeiras, pesquisa científica, departamentos públicos ou qualquer espécie de emprego estão produzindo tudo o que poderiam para si mesmos e para a humanidade. Até certo ponto, isso é verdade, pois só o povo é que realmente trabalha, produzindo alimentos, meios de transporte, vestuário, prestando serviços, etc. Mas o que é essencial, o povo não usufrui dos resultados de seu trabalho e também não é livre para produzir o melhor para a civilização. Pelo contrário, todos os frutos de seu esforço vão para as mãos dos poderosos, do poder econômico e social, e só poderá produzir o que for de interesse dessa classe dominante, ou seja, aquilo que lhes vá fornecer maior lucro. Portanto, sem que o povo saiba, ele trabalha silenciosa e obedientemente para que a loucura da estrutura social se perpetue, onde os mais desequilibrados aprisionam e pisam os mais saudáveis. O trabalho desempenhado atualmente pela humanidade é imoral, pois serve a causas imorais, e o povo não tem consciência disso. Cada um que trabalha para servir a uma instituição poderosa está contribuindo com sua parcela para que os indivíduos mais doentes continuem realizando a sua loucura e enlouquecendo o povo que lhe é prisioneiro. Está contribuindo para que dia a dia as condições de vida se tornem mais difíceis na sociedade, desde o número de pobres em estado de privação aumenta cotidianamente, e onde a riqueza se concentra nas mãos de um número cada vez menor de indivíduos, onde desastres ecológicos se tornam cada vez mais fragorosos, até chegar ao ponto em que até o oxigênio nos faltará. Esse é o mecanismo social de corrupção do qual poucos escaparão. O leitor poderá me perguntar, mas isso não é economia? O que isso tem a ver com a psicoterapia, medicina psicossomática e trilogia analítica? Estou dizendo que se o indivíduo não é livre para a realização da sua essência verdadeira, boa e bela, se ele não é livre para ser humano, jamais poderá ser são física, psíquica e espiritualmente, pois perecerá juntamente com a civilização que está em franco processo de destruição. São praticamente nulas as possibilidades que o indivíduo tem de realizar um trabalho verdadeiro, seja ele cientista, artista, pensador ou industrial, e que lhe traga resultados financeiros merecidos dentro da estrutura socioeconômica vigente. O capitalismo defende o poder dos que têm um capital em suas mãos. O marxismo defende o poder para o governo e o grupo que o controla. Portanto, o povo está sempre à mercê do establishment de seu país. E os indivíduos que desejam sair disso até então não conseguiram nenhum apoio da estrutura social e econômica vigentes. Para dar solução a essa esquizofrenia social, Kepp criou um modelo de empresa que pode ser composta de um número de indivíduos em qualquer tipo de atividade, desde a prestação de serviços, a arte, agricultura, indústria e pesquisa, onde todos os que trabalham são donos de seu negócio e não existem patrões e empregados. Os dois princípios fundamentais para que um empreendimento seja trilógico são capital. Capital investido deverá ser igual para todos os sócios,
o que impedirá que aquele que tenha maioria de cotas adquira poder sobre os demais sócios. Os sócios são sócios que de início investiram mais capital que os demais o farão a título de empréstimo para a empresa e deverão ser reembolsados da diferença assim que possível. Os que não dispuserem de dinheiro suficiente poderão integralizar as suas cotas gradativamente, à medida que a empresa comece a fornecer rendimentos aos sócios. Divisão dos lucros pelo trabalho. As empresas trilógicas não têm salários como as demais empresas do mercado. O sistema utilizado é o seguinte: com a renda bruta do trabalho de todos os sócios são pagas as despesas da empresa, incluindo-se compra de novas instalações, melhoramentos, manutenção, etc. E o restante, ou seja, o lucro, é dividido proporcionalmente entre os sócios, de acordo com a sua produção, qualidade e importância da sua função para a empresa e o número de horas trabalhadas. Isso proporcionará aos mais ativos obtenção de uma remuneração justa, o que não acontece nas empresas tradicionais, onde todos ganham pelo cargo ou horas de trabalho, que sejam produtivos ou não. Porém, essa é apenas uma das opções que poderão ser adotadas pelos sócios. O importante é que o espírito da empresa trilógica prevaleça, que o lucro vá para os que trabalham, isto é, para os sócios, e eles farão do dinheiro o que melhor entenderem. Poderão usá-lo em parte ou totalmente para aumentar o capital da firma, comprar maquinários novos, usar particularmente, enfim, ao povo deverá caber a administração e usufruto dos rendimentos do trabalho. Mas para que a justiça prevaleça dentro das empresas, é necessário que haja reuniões de orientação com líderes trilógicos experientes, pois é essencial que todos os problemas e decisões da empresa sejam adotados em conjunto. Outros problemas, como desonestidade, competição, sabotagem, luta pelo poder e inveja entre os sócios, devem também ser conscientizados para poderem ser controlados. Para isso, recomenda-se que os sócios façam análise individual e de grupo, com psicanalistas trilógicos, para que os problemas sejam analisados de forma competente. As reuniões das empresas entre os sócios jamais deverão ser usadas como psicoterapia de grupo. Essa forma de empresa garante aos indivíduos a possibilidade de exercer livremente e no seu potencial máximo a capacidade de produção em quantidade e qualidade, gerando um clima de grande satisfação e progresso, pois o que realiza é em seu benefício dos outros sócios e da sociedade em geral, e o lucro do seu trabalho virá para o seu benefício. Ninguém mais precisará depender de empregos disponíveis no mercado, de salários ou de chefes. Cada indivíduo é dono do seu trabalho e decide o que deseja fazer e oferecer ao povo. Do outro lado, o povo terá muito mais opções de serviços à sua disposição, pois as empresas trilógicas poderão romper com a monotonia e restrição dos monopólios criados pela economia capitalista e socialista, onde somente alguns capitalistas ou o Estado decidem o que é e como o povo deve.
Então, pois as empresas trilógicas poderão romper com a monotonia e restrições dos monopólios criados pela economia capitalista e socialista, onde somente alguns capitalistas ou o Estado decidem o que e como o povo deve produzir. Vamos continuar esse texto sobre as empresas trilógicas no próximo encontro nosso. Vamos prestar atenção na grande vantagem que a trilogia analítica oferece. Oferece as empresas trilógicas, oferece as residências trilógicas, além do processo de cura através da análise individual e grupal. Procurem estudar bastante e ver os vídeos que a trilogia oferece. Namastê. Continuar lendo o livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, da doutora Cláudia Pacheco. Vamos ver as empresas trilógicas, o verdadeiro trabalho. Muitos imaginam que por estarem trabalhando em escolas, empresas, bancos, instituições financeiras, pesquisa científica, departamentos públicos ou qualquer espécie de emprego, estão produzindo tudo o que poderiam para si mesmos e para a humanidade. Até certo ponto, isso é verdade, pois só o povo é que realmente trabalha, produzindo alimentos, meios de transporte, vestuário, prestando serviços, etc. Mas o que é essencial, o povo não usufrui dos resultados de seu trabalho e também não é livre para produzir o melhor para a civilização. Pelo contrário, todos os frutos de seu esforço vão para as mãos dos poderosos, do poder econômico e social, e só poderá produzir o que for de interesse dessa classe dominante, ou seja, aquilo que lhes vá fornecer maior lucro. Portanto, sem que o povo saiba, ele trabalha silenciosa e obedientemente para que a loucura da estrutura social se perpetue, onde os mais desequilibrados aprisionam e pisam os mais saudáveis. O trabalho desempenhado atualmente pela humanidade é imoral, pois serve a causas imorais, e o povo não tem consciência disso. Cada um que trabalha para servir a uma instituição poderosa está contribuindo com sua parcela para que os indivíduos mais doentes continuem realizando a sua loucura e enlouquecendo o povo que lhe é prisioneiro. Está contribuindo para que dia a dia as condições de vida se tornem mais difíceis na sociedade, desde o número de pobres em estado de privação aumenta cotidianamente, e onde a riqueza se concentra nas mãos de um número cada vez menor de indivíduos, onde desastres ecológicos se tornam cada vez mais fragorosos, até chegar ao ponto em que até o oxigênio nos faltará. Esse é o mecanismo social de corrupção do qual poucos escaparão. O leitor poderá me perguntar, mas isso não é economia? O que isso tem a ver com a psicoterapia, medicina psicossomática e trilogia analítica? Estou dizendo que se o indivíduo não é livre para a realização da sua essência verdadeira, boa e bela, se ele não é livre para ser humano, jamais poderá ser são física, psíquica e espiritualmente, pois perecerá juntamente com a civilização que está em franco processo de destruição. São praticamente nulas as possibilidades que o indivíduo tem de realizar um trabalho verdadeiro, seja ele cientista, artista, pensador ou industrial, e que lhe traga resultados financeiros merecidos dentro da estrutura socioeconômica vigente. O capitalismo defende o poder
dos que têm um capital em suas mãos. O marxismo defende o poder para o governo e o grupo que o controla. Portanto, o povo está sempre à mercê do establishment de seu país. E os indivíduos que desejam sair disso até então não conseguiram nenhum apoio da estrutura social e econômica vigentes. Para dar solução a essa esquizofrenia social, Kep criou um modelo de empresa que pode ser composta de um número de indivíduos em qualquer tipo de atividade, desde a prestação de serviços, a arte, agricultura, indústria e pesquisa, onde todos os que trabalham são donos de seu negócio e não existem patrões e empregados. Os dois princípios fundamentais para que um empreendimento seja trilógico são capital. Capital investido deverá ser igual para todos os sócios, o que impedirá que aquele que tenha maioria de cotas adquira poder sobre os demais sócios. Os sócios que de início investiram mais capital que os demais o farão a título de empréstimo para a empresa e deverão ser reembolsados da diferença assim que possível. Os que não dispuserem de dinheiro suficiente poderão integralizar as suas cotas gradativamente, à medida que a empresa comece a fornecer rendimentos aos sócios. Divisão dos lucros pelo trabalho. As empresas trilógicas não têm salários como as demais empresas do mercado. O sistema utilizado é o seguinte: com a renda bruta do trabalho de todos os sócios são pagas as despesas da empresa, incluindo-se compra de novas instalações, melhoramentos, manutenção, etc. E o restante, ou seja, o lucro, é dividido proporcionalmente entre os sócios, de acordo com a sua produção, qualidade e importância da sua função para a empresa e o número de horas trabalhadas. Isso proporcionará aos mais ativos obtenção de uma remuneração justa, o que não acontece nas empresas tradicionais, onde todos ganham pelo cargo ou horas de trabalho, que sejam produtivos ou não. Porém, essa é apenas uma das opções que poderão ser adotadas pelos sócios. O importante é que o espírito da empresa trilógica prevaleça, que o lucro vá para os que trabalham, isto é, para os sócios, e eles farão do dinheiro o que melhor entenderem. Poderão usá-lo em parte ou totalmente para aumentar o capital da firma, comprar maquinários novos, usar particularmente, enfim, ao povo deverá caber a administração e usufruto dos rendimentos do trabalho. Mas para que a justiça prevaleça dentro das empresas, é necessário que haja reuniões de orientação com líderes trilógicos experientes, pois é essencial que todos os problemas e decisões da empresa sejam adotados em conjunto. Outros problemas, como desonestidade, competição, sabotagem, luta pelo poder e inveja entre os sócios, devem também ser conscientizados para poderem ser controlados. Para isso, recomenda-se que os sócios façam análise individual e de grupo, com psicanalistas trilógicos, para que os problemas sejam analisados de forma competente. As reuniões das empresas entre os sócios jamais deverão ser usadas como psicoterapia de grupo. Essa forma de empresa garante aos indivíduos a possibilidade de exercer livremente e no seu potencial máximo a capacidade de produção em quantidade e qualidade, gerando um clima de grande satisfação e progresso, pois o que realiza é em seu benefício dos outros sócios e da sociedade em geral, e o lucro do seu trabalho virá para o seu benefício.
Ninguém mais precisará depender de empregos disponíveis no mercado, de salários ou de chefes. Cada indivíduo é dono do seu trabalho e decide o que deseja fazer e oferecer ao povo. Do outro lado, o povo terá muito mais opções de serviços à sua disposição, pois as empresas trilógicas poderão romper com a monotonia e restrição dos monopólios criados pela economia capitalista e socialista, onde somente alguns capitalistas ou o Estado decidem o que é e como o povo deve. Então, pois as empresas trilógicas poderão romper com a monotonia e restrições dos monopólios criados pela economia capitalista e socialista, onde somente alguns capitalistas ou o Estado decidem o que e como o povo deve produzir. Vamos continuar esse texto sobre as empresas trilógicas no próximo encontro nosso. Vamos prestar atenção na grande vantagem que a trilogia analítica oferece. Oferece as empresas trilógicas, oferece as residências trilógicas, além do processo de cura através da análise individual e grupal. Procurem estudar bastante e ver os vídeos que a trilogia oferece. Namastê. Continuar lendo o livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, da doutora Cláudia Pacheco. Vamos ver as empresas trilógicas, o verdadeiro trabalho. Muitos imaginam que por estarem trabalhando em escolas, empresas, bancos, instituições financeiras, pesquisa científica, departamentos públicos ou qualquer espécie de emprego, estão produzindo tudo o que poderiam para si mesmos e para a humanidade. Até certo ponto, isso é verdade, pois só o povo é que realmente trabalha, produzindo alimentos, meios de transporte, vestuário, prestando serviços, etc. Mas o que é essencial, o povo não usufrui dos resultados de seu trabalho e também não é livre para produzir o melhor para a civilização. Pelo contrário, todos os frutos de seu esforço vão para as mãos dos poderosos, do poder econômico e social, e só poderá produzir o que for de interesse dessa classe dominante, ou seja, aquilo que lhes vá fornecer maior lucro. Portanto, sem que o povo saiba, ele trabalha silenciosa e obedientemente para que a loucura da estrutura social se perpetue, onde os mais desequilibrados aprisionam e pisam os mais saudáveis. O trabalho desempenhado atualmente pela humanidade é imoral, pois serve a causas imorais, e o povo não tem consciência disso. Cada um que trabalha para servir a uma instituição poderosa está contribuindo com sua parcela para que os indivíduos mais doentes continuem realizando a sua loucura e enlouquecendo o povo que lhe é prisioneiro. Está contribuindo para que dia a dia as condições de vida se tornem mais difíceis na sociedade, desde o número de pobres em estado de privação aumenta cotidianamente, e onde a riqueza se concentra nas mãos de um número cada vez menor de indivíduos, onde desastres ecológicos se tornam cada vez mais fragorosos,
até chegar ao ponto em que até o oxigênio nos faltará. Esse é o mecanismo social de corrupção do qual poucos escaparão. O leitor poderá me perguntar, mas isso não é economia? O que isso tem a ver com a psicoterapia, medicina psicossomática e trilogia analítica? Estou dizendo que se o indivíduo não é livre para a realização da sua essência verdadeira, boa e bela, se ele não é livre para ser humano, jamais poderá ser são física, psíquica e espiritualmente, pois perecerá juntamente com a civilização que está em franco processo de destruição. São praticamente nulas as possibilidades que o indivíduo tem de realizar um trabalho verdadeiro, seja ele cientista, artista, pensador ou industrial, e que lhe traga resultados financeiros merecidos dentro da estrutura socioeconômica vigente. O capitalismo defende o poder dos que têm um capital em suas mãos. O marxismo defende o poder para o governo e o grupo que o controla. Portanto, o povo está sempre à mercê do establishment de seu país. E os indivíduos que desejam sair disso até então não conseguiram nenhum apoio da estrutura social e econômica vigentes. Para dar solução a essa esquizofrenia social, Kepp criou um modelo de empresa que pode ser composta de um número de indivíduos em qualquer tipo de atividade, desde a prestação de serviços, a arte, agricultura, indústria e pesquisa, onde todos os que trabalham são donos de seu negócio e não existem patrões e empregados. Os dois princípios fundamentais para que um empreendimento seja trilógico são capital. Capital investido deverá ser igual para todos os sócios, o que impedirá que aquele que tenha maioria de cotas adquira poder sobre os demais sócios. Os sócios que de início investiram mais capital que os demais o farão a título de empréstimo para a empresa e deverão ser reembolsados da diferença assim que possível. Os que não dispuserem de dinheiro suficiente poderão integralizar as suas cotas gradativamente, à medida que a empresa comece a fornecer rendimentos aos sócios. Divisão dos lucros pelo trabalho. As empresas trilógicas não têm salários como as demais empresas do mercado. O sistema utilizado é o seguinte: com a renda bruta do trabalho de todos os sócios são pagas as despesas da empresa, incluindo-se compra de novas instalações, melhoramentos, manutenção, etc. E o restante, ou seja, o lucro, é dividido proporcionalmente entre os sócios, de acordo com a sua produção, qualidade e importância da sua função para a empresa e o número de horas trabalhadas. Isso proporcionará aos mais ativos obtenção de uma remuneração justa, o que não acontece nas empresas tradicionais, onde todos ganham pelo cargo ou horas de trabalho, que sejam produtivos ou não. Porém, essa é apenas uma das opções que poderão ser adotados pelos sócios. O importante é que o espírito da empresa trilógica prevaleça, que o lucro vá para os que trabalham, isto é, para os sócios, e eles farão do dinheiro o que melhor entenderem. Poderão usá-lo em parte ou totalmente para aumentar o capital da firma, comprar maquinários novos, usar particularmente, enfim, ao povo deverá caber a administração e usufruto dos rendimentos do trabalho. Mas para que a justiça prevaleça dentro das empresas, é necessário que haja reuniões de orientação com líderes
trilógicos experientes, pois é essencial que todos os problemas e decisões da empresa sejam adotados em conjunto. Outros problemas, como desonestidade, competição, sabotagem, luta pelo poder e inveja entre os sócios, devem também ser conscientizados para poderem ser controlados. Para isso, recomenda-se que os sócios façam análise individual e de grupo, com psicanalistas trilógicos, para que os problemas sejam analisados de forma competente. As reuniões das empresas entre os sócios jamais deverão ser usadas como psicoterapia de grupo. Essa forma de empresa garante aos indivíduos a possibilidade de exercer livremente e no seu potencial máximo a capacidade de produção em quantidade e qualidade, gerando um clima de grande satisfação e progresso, pois o que realiza é em seu benefício dos outros sócios e da sociedade em geral, e o lucro do seu trabalho virá para o seu benefício. Ninguém mais precisará depender de empregos disponíveis no mercado, de salários ou de chefes. Cada indivíduo é dono do seu trabalho e decide o que deseja fazer e oferecer ao povo. Do outro lado, o povo terá muito mais opções de serviços à sua disposição, pois as empresas trilógicas poderão romper com a monotonia e restrição dos monopólios criados pela economia capitalista e socialista, onde somente alguns capitalistas ou o Estado decidem o que é e como o povo deve. Então, pois as empresas trilógicas poderão romper com a monotonia e restrições dos monopólios criados pela economia capitalista e socialista, onde somente alguns capitalistas ou o Estado decidem o que e como o povo deve produzir. Vamos continuar esse texto sobre as empresas trilógicas no próximo encontro nosso. Vamos prestar atenção na grande vantagem que a trilogia analítica oferece. Oferece as empresas trilógicas, oferece as residências trilógicas, além do processo de cura através da análise individual e grupal. Procurem estudar bastante e ver os vídeos que a trilogia oferece. Namastê. Continuar lendo o livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, da doutora Cláudia Pacheco. Vamos ver as empresas trilógicas, o verdadeiro trabalho. Muitos imaginam que por estarem trabalhando em escolas, empresas, bancos, instituições financeiras, pesquisa científica, departamentos públicos ou qualquer espécie de emprego, estão produzindo tudo o que poderiam para si mesmos e para a humanidade. Até certo ponto, isso é verdade, pois só o povo é que realmente trabalha, produzindo alimentos, meios de transporte, vestuário, prestando serviços, etc. Mas o que é essencial, o povo não usufrui dos resultados de seu trabalho e também não é livre para produzir o melhor para a civilização. Pelo contrário, todos os frutos de seu esforço vão para as mãos dos poderosos, do poder econômico e social, e só poderá produzir o que for de interesse dessa classe dominante, ou seja, aquilo que lhes vá fornecer maior lucro. Portanto, sem que o povo saiba, ele trabalha silenciosa e obedientemente
para que a loucura da estrutura social se perpetue, onde os mais desequilibrados aprisionam e pisam os mais saudáveis. O trabalho desempenhado atualmente pela humanidade é imoral, pois serve a causas imorais. E o povo não tem consciência disso. Cada um que trabalha para servir a uma instituição poderosa está contribuindo com sua parcela para que os indivíduos mais doentes continuem realizando a sua loucura e enlouquecendo o povo que lhe é prisioneiro. Está contribuindo para que dia a dia as condições de vida se tornem mais difíceis na sociedade, desde o número de pobres em estado de privação aumenta cotidianamente, e onde a riqueza se concentra nas mãos de um número cada vez menor de indivíduos, onde desastres ecológicos se tornam cada vez mais fragorosos, até chegar ao ponto em que até o oxigênio nos faltará. Esse é o mecanismo social de corrupção do qual poucos escaparão. O leitor poderá me perguntar, mas isso não é economia? O que isso tem a ver com a psicoterapia, medicina psicossomática e trilogia analítica? Estou dizendo que se o indivíduo não é livre para a realização da sua essência verdadeira, boa e bela, se ele não é livre para ser humano, jamais poderá ser são física, psíquica e espiritualmente, pois perecerá juntamente com a civilização que está em franco processo de destruição. São praticamente nulas as possibilidades que o indivíduo tem de realizar um trabalho verdadeiro, seja ele cientista, artista, pensador ou industrial, e que lhe traga resultados financeiros merecidos dentro da estrutura socioeconômica vigente. O capitalismo defende o poder dos que têm um capital em suas mãos. O marxismo defende o poder para o governo e o grupo que o controla. Portanto, o povo está sempre à mercê do establishment de seu país. E os indivíduos que desejam sair disso até então não conseguiram nenhum apoio da estrutura social e econômica vigentes. Para dar solução a essa esquizofrenia social, Kepp criou um modelo de empresa que pode ser composta de um número de indivíduos em qualquer tipo de atividade, desde a prestação de serviços, a arte, agricultura, indústria e pesquisa, onde todos os que trabalham são donos de seu negócio e não existem patrões e empregados. Os dois princípios fundamentais para que um empreendimento seja trilógico são capital. Capital investido deverá ser igual para todos os sócios, o que impedirá que aquele que tenha maioria de cotas adquira poder sobre os demais sócios. Os sócios que de início investiram mais capital que os demais o farão a título de empréstimo para a empresa e deverão ser reembolsados da diferença assim que possível. Os que não dispuserem de dinheiro suficiente poderão integralizar as suas cotas gradativamente, à medida que a empresa comece a fornecer rendimentos aos sócios. Divisão dos lucros pelo trabalho. As empresas trilógicas não têm salários como as demais empresas do mercado. O sistema utilizado é o seguinte: com a renda bruta do trabalho de todos os sócios são pagas as despesas da empresa, incluindo-se compra de novas instalações, melhoramentos, manutenção, etc. E o restante, ou seja, o lucro, é dividido proporcionalmente entre os sócios, de acordo com a sua produção, qualidade e importância da sua função para a empresa e o número de horas trabalhadas. Isso proporcionará aos mais ativos obtenção de uma remuneração justa
o que não acontece nas empresas tradicionais, onde todos ganham pelo cargo ou horas de trabalho, que sejam produtivos ou não. Porém, essa é apenas uma das opções que poderão ser adotadas pelos sócios. O importante é que o espírito da empresa trilógica prevaleça, que o lucro vá para os que trabalham, isto é, para os sócios, e eles farão do dinheiro o que melhor entenderem. Poderão usá-lo em parte ou totalmente para aumentar o capital da firma, comprar maquinários novos, usar particularmente, enfim, ao povo deverá caber a administração e usufruto dos rendimentos do trabalho. Mas para que a justiça prevaleça dentro das empresas, é necessário que haja reuniões de orientação com líderes trilógicos experientes, pois é essencial que todos os problemas e decisões da empresa sejam adotados em conjunto. Outros problemas, como desonestidade, competição, sabotagem, luta pelo poder e inveja entre os sócios, devem também ser conscientizados para poderem ser controlados. Para isso, recomenda-se que os sócios façam análise individual e de grupo, com psicanalistas trilógicos, para que os problemas sejam analisados de forma competente. As reuniões das empresas entre os sócios jamais deverão ser usadas como psicoterapia de grupo. Essa forma de empresa garante aos indivíduos a possibilidade de exercer livremente e no seu potencial máximo a capacidade de produção em quantidade e qualidade, gerando um clima de grande satisfação e progresso, pois o que realiza é em seu benefício dos outros sócios e da sociedade em geral, e o lucro do seu trabalho virá para o seu benefício. Ninguém mais precisará depender de empregos disponíveis no mercado, de salários ou de chefes. Cada indivíduo é dono do seu trabalho e decide o que deseja fazer e oferecer ao povo. Do outro lado, o povo terá muito mais opções de serviços à sua disposição, pois as empresas trilógicas poderão romper com a monotonia e restrição dos monopólios criados pela economia capitalista e socialista, onde somente alguns capitalistas ou o Estado decidem o que é e como o povo deve. Então, pois as empresas trilógicas poderão romper com a monotonia e restrições dos monopólios criados pela economia capitalista e socialista, onde somente alguns capitalistas ou o Estado decidem o que e como o povo deve produzir. Vamos continuar esse texto sobre as empresas trilógicas no próximo encontro nosso. Vamos prestar atenção na grande vantagem que a trilogia analítica oferece. Oferece às empresas